grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos. O mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Casamento, irmãos, foi a melhor coisa que Deus fez. Casamento foi a melhor coisa que Deus fez. Nasceu no coração de Deus. Mas como Satanás é muito especialista em transformar as bênçãos de Deus em maldições, e também casamento pode se tornar a pior coisa da vida, se Jesus não estiver dentro dele. Para um casamento ser uma bênção, Jesus tem que estar dentro dele. Já que o casamento nasceu na mente de Deus, só Deus pode salvar os casamentos e só Deus pode torná-los felizes, agradáveis, uma coisa gostosa, boa, que você se sinta bem, que você sinta falta. Nós começamos a namorar quando nós tínhamos 16 anos. Namoramos 6 anos. Então eu completei 17. Começamos a namorar. Nos conhecemos quando estávamos com 16. E eu completei 17 logo no dia 24 de abril. Nos conhecemos no mês de fevereiro de 1967. 1967. A Leila e eu estudávamos na mesma sala, da 4ª série, ou da 8ª série do ginásio. E foi ali que Deus colocou a Leila sentada na minha frente. Eu na carteira atrás, ela sentada na carteira da frente. E foi ali que começou tudo, né? Cutucando a Leila por trás ali, com a minha botinha. E eu dizia: eu vou namorar com você. Vou namorar com você. E assim começamos. Queridos, namoramos 6 anos. E pela graça de Deus, Deus nos protegeu, nos guardou, nos casamos virgens. Deus nos manteve puros. Eu não levo glória nenhuma nisso, porque eu sei que não é glória humana, isso é Deus que protegeu, é Deus que segurou nas rédeas, porque tentados todos somos, não é? E aí nós casamos no dia 29 de janeiro de 1973. E aí eu já estava no 3º ano de teologia. Aí eu fiz o 3º e o 4º ano de teologia casado. E eu me lembro que Deus me deu muitas bênçãos na coportagem. Então, na coportagem eu pude ganhar dinheiro. Eu trabalhava somente na coportagem, somente nas férias. Eu trabalhava dezembro, janeiro e julho. E nesses 3 meses Deus me dava o suficiente para me manter o ano todo. Então me lembro que quando nos casamos, eu já tinha comprado um piano para ela, já tinha comprado o jogo do quarto, o jogo de sala, jogo de cozinha. E eu me lembro que eu comprei até uma máquina de lavar roupa. Usada, mas tinha uma máquina de lavar roupa em casa. Ganhamos a geladeira, ganhamos o fogão, o resto nós tínhamos. Então, queridos,
A Leila, quando veio de Curitiba para São Paulo, porque aí ela morava em Curitiba, casamos e ela veio morar comigo em São Paulo, ali no colégio, no antigo IAE, ali em Itapecerica, ali perto de Itapecerica, em São Paulo. E ela estudava piano. E então ela ia todo dia lá no centro de São Paulo estudar piano, no conservatório que ficava bem na Avenida São João ali. Quando nasceu o primeiro filho, nós não tínhamos seguro de saúde, nós não tínhamos nada. Eu me lembro que um médico não adventista, mas que fez o acompanhamento da Leila durante os 9 meses, e sempre eu perguntava quanto foi, ele dizia, eu estou pondo na conta. Eu estou pondo na conta, estou marcando aqui. E aí quando chegou o momento da cesariana, porque foi cesariana, e fomos para o Hospital Santa Terezinha, em São Paulo, e ele fez a cesárea, e aí ele disse, Samuel, você só vai pagar o anestesista. Porque o anestesista não tem como eu não vou cobrar nada do ano todo que eu fiz o acompanhamento da Leila, e não vou cobrar nada da cirurgia também, você só vai pagar o anestesista. Um homem de Deus, trabalhou 20 anos no Hospital Adventista, mas não se batizou. Ele tinha um consultório do lado do Hospital Adventista São Paulo, lá na Liberdade, né? Do lado do Hospital Adventista São Paulo estava o consultório dele, um homem de Deus. Então Deus foi nos guiando, colocando pessoas assim que Ele colocou na nossa vida para nos ajudar. Tudo marinheiros de primeira viagem, né? Então, queridos, eu me lembro que quando o Anderson nasceu e logo depois ele ficou doente, e então o médico receitou o antibiótico e nós não sabíamos. Então nós soubemos que antibiótico fazia mal, não é? Para a criança. Então nós falamos, então não vamos dar todo o antibiótico, né? Então ele mandou dar de 3 em 3 horas, nós vamos dar metade. Na ignorância, né, irmãos? Foi Deus que teve misericórdia. Então, queridos, depois que nos casamos, nos formamos 2 anos depois, e fomos então para Curitiba, onde começamos nosso ministério, no dia 1º de janeiro de 1975, em Santa Quitéria, em Curitiba. Foi o nosso primeiro distrito. Ali começamos, e hoje já estamos então, desde 75 até agora, já estamos com 38 anos de ministério. Estamos nos aposentando agora em julho, se Deus quiser. Não pela idade, porque ainda vou fazer 62 em abril, mas pelo número de anos de trabalho, e os nossos pais estão bem velhinhos, então a gente vai se aposentar agora. Mas eu louvo a Deus, irmãos, pelo fato de Deus ter pensado na felicidade do ser humano e inventado o casamento. Deus pensou. Sabe quando você planeja uma coisa para o bem de alguém? Não foi assim acidentalmente. Não foi por coincidência. Deus parou, pensou, falou, não é bom que Adão esteja sozinho. Não vai ser bom para ele. Eu quero fazê-los felizes. Então vou criar um casamento. Deus planejou isso. E o casamento, para ser feliz, irmãos, tem que seguir a orientação que está na palavra de Deus aqui. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. E lembrem-se que para um casamento feliz não pode haver a ideia machista do brasileiro e não pode existir também a ideia feminista do americano. O feminismo não acha lugar na palavra de Deus, nem o machismo. O que Deus planejou para um casamento feliz está aqui, no capítulo 5 e o verso 22. Capítulo 5, verso 22. Vós, mulheres,
Sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Por que Deus disse para a mulher, vocês devem ser submissas aos vossos maridos? Porque a coisa mais difícil da mulher é ser submissa. Deus não chove no molhado. Conhece essa expressão? Chover no molhado, adianta chover no molhado? Não, não faz diferença nenhuma, já está molhado. Deus não fica chovendo no molhado. Deus fala o que é relevante. Deus não fala coisas que são irrelevantes. Então, Deus falou uma coisa que a mulher precisava aprender e precisava praticar, se forçar a praticar, porque não seria algo natural da mulher ser submissa ao marido. Porque a mulher foi criada por Deus para mandar. Porque é ela que governa o lar. Ela que manda nos filhos. E quando se casa, ela confunde o marido com o filho e manda no marido também. Porque ela está acostumada a quê? A mandar. Deus colocou isso na mulher. Então, queridos, para um casamento feliz, a mulher tinha que ser submissa. Por isso Deus pede aqui, vocês mulheres sejam submissas, se sujeitem aos maridos como ao Senhor. Não é ser escrava, porque Deus não escraviza ninguém, mas deve ter o respeito e a submissão à liderança que Deus colocou na sua vida, que é a liderança masculina, não porque o homem fosse melhor, mas porque depois do pecado, Deus tinha que criar uma hierarquia dentro do casamento. Depois do pecado, Deus teve que falar para Eva, você vai se submeter a Adão. Teu desejo será para ele. Porque senão ia dar muita briga. Não é tudo igual. Existe hierarquia. Mas a hierarquia não é dizendo quem é melhor, quem é pior. Não é nesse ponto a hierarquia. Existe hierarquia na Trindade, tá certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Será que essa hierarquia na Trindade é porque o Pai é melhor do que o Filho? Ou porque o Filho é melhor do que o Espírito Santo? Não. A hierarquia na Trindade é só uma hierarquia funcional. Para funcionar bem, cada um tem sua função. Qual é a função do Pai? Prover um plano de salvação. Qual a função do Filho? Realizar o plano da salvação. Qual a função do Espírito Santo? Distribuir e aplicar o plano da salvação na vida de cada um. Então, é uma hierarquia, cada um com a sua função. Dentro do lar também. O cabeça é o homem. Não é melhor, não é mais forte, não é mais inteligente, mas Deus colocou como cabeça, como provedor, o protetor da família. Mas nós sabemos que o homem não faz nada sem a mulher. O homem é aleijado sem a mulher. Ele fica aleijado sem a mulher. Então, queridos, não é... Ontem mesmo nós estávamos conversando com uma outra irmã da igreja e estávamos comentando que a mulher ela suporta muito mais dores do que o homem. O homem desmaia mais rápido. Já perceberam que o homem desmaia mais rápido? Os homens vão, não, eu vou assistir o parto, não é? Minha esposa vai ter neném, eu vou lá, vai assistir nada. O cara, não é? Desmaia. Na cadeira do dentista, irmãos, é uma vergonha. É uma vergonha. O dentista me falou, olha, pastor, aqui nessa cadeira eu fico com vergonha de ser homem, porque os homens aqui viram bananas aqui. A mulher senta aqui, tudo bem. As mulheres têm capacidade de sentir mais dores e de aguentar isso. De determinação, de perseverança. É a mulher que mais segura o casamento. Os homens desistem muito fácil. A mulher não desiste fácil, não. Então, queridos, era difícil um ser como a mulher ser submisso, por isso Deus falou o quê? Sejam submissas. Precisaria Deus falar se fosse algo natural? Não precisaria Deus falar se fosse algo natural. Por isso Deus teve que falar. Deus sempre atinge o nosso ponto fraco. Agora, para o homem, seria natural para o homem amar a esposa, morrer de amores pela esposa? Não. Isso não é natural para o homem.
Porque o homem tem o futebol dele, o homem tem a pescaria dele, o homem tem o carro, o homem está cheio de coisas, e tem também a esposa. Entende? A esposa é uma entre todas as outras coisas. E Deus já sabia que o homem ia ser assim. Então Deus falou, olha, vejam aí o capítulo 5 e o verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Se fosse natural para o homem amar a esposa, precisaria Deus falar? Não. Deus não falou para a mulher amar o marido. Porque a mulher, o amor é a vida dela toda. Toda a vida da mulher gira em torno do amor. Uma mulher que não se sente amada, uma mulher que não é elogiada pelo marido e não é apreciada pelo marido, ela morre à míngua. Vai ter que ter uma farmácia dentro de casa porque vai viver doente. Ora, uma mulher amada, ela tem energia, ela tem saúde, a autoestima dela está lá em cima. Agora, o homem não é assim. O homem não é assim. A mulher pode morrer de amores pelo marido e falar 1000 vezes que ama o marido, mas se ela não respeitar o marido, não considerá-lo como cabeça, ele não é ninguém. Ele é um infeliz. Porque tem mulheres que amam, que dizem que amam, mas não respeitam, manda no marido, não é? E repreende o marido na frente dos outros. O cara fica com a cara no chão. A autoestima dele vai lá embaixo, porque o homem, ele se realiza sendo respeitado. A mulher vai ser realizada sendo o quê? Amada. Amada. Lógico que a gente tem que respeitar também a mulher. Mas já viram mulheres que são maltratadas pelo marido? São marido grosso, marido rude, mas ele sabe demonstrar carinho, ele sabe amá-la, e ela então tolera todas as outras coisas porque se sente amada. Mas, queridos, Deus tocou no ponto fraco do homem, não saber expressar o amor. Muitos homens pensam que a expressão do amor é sinal de fraqueza. Eu vou ficar falando que amo, eu vou ficar dando beijinho, dando abraços. Isso não é expressão de fraqueza, isso é o que Deus quer. Nós temos que demonstrar que amamos. Mas muitos pensam que a expressão de amor só fica para o tempo de namorado ou para a lua de mel. Já disse que ama, para que falar de novo? Como alguém disse, mas eu já falei para ela que eu amo. No dia do casamento eu falei público. Não, você tem que ficar repetindo todos os dias. E aquele fazendeiro, que a mulher morreu e ele estava chorando junto ao caixão dela, e o pastor disse, eu vejo que você amava muito a sua esposa, porque você está chorando muito. Ele disse, não, eu amava muito a minha esposa. E sabe, pastor, um dia eu quase falei isso para ela. Há mulheres que morrem o quê? A míngua. São carentes. Aí quando um feioso aí, um pé rapado aí na rua, faz um elogio, o que acontece com essa mulher? Ela se derrete, porque ela está o quê? Carente. Para um cachorro vira-lata que está morrendo de fome, um latão de lixo, para ele é uma festa, irmãos. Não é? Um latão de lixo, para um cachorro vira-lata que está magro, com fome, é um banquete. Agora, para alguém que está satisfeito, não vai atrás do lixo, irmãos. Uma mulher amada, apreciada, aí fora, mesmo que as pessoas elogiem, mesmo que as pessoas tenham assédio, né? A palavra hoje é assédio, mas ela está o quê? Protegida. Ela está bem. Ela está feliz com o marido que tem. Ela já ouviu do marido o que ela é. Ela não precisa ouvir dos outros. Por isso, queridos, o marido deve amar a esposa. Aqui diz, maridos,
amem suas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O marido deve estar disposto a dar a vida pela esposa. Quem tem que fazer força é o homem. Não deixe sua esposa carregar a mala. Não deixe sua esposa ir colocar gasolina no carro. Não deixe sua esposa ter que... Tudo que é difícil, faça você. Poupe a sua esposa. Você quer ter uma esposa bonita, bem cuidada? Poupe-a. Poupe. Há maridos que não poupam. Quando os nossos filhos nasceram, irmãos, eu é que levantava toda noite e toda madrugada. Não a minha esposa. Ela já cuidava da criança o dia todo. Já sofria. Ora, de madrugada levantava eu. Para preparar a mamadeira, a criança chorava, levantava eu. Porque ela já teve, por 9 meses, a criança com ela. Já teve a cesariana, uma cirurgia, está se recuperando. Então, irmãos, nós temos que... Quer uma esposa saudável, bonita, bem cuidada, então, elogie, cuide dela, mas muitos exploram. Eu conheci um marido que ficava em casa dormindo e a esposa trabalhava a noite toda num hotel. Ela trabalhava a noite toda num hotel e ele ficava em casa dormindo com os filhos. Tinha que inverter isso, irmãos. Tem que botar ele para trabalhar a noite toda e ela ficar dormindo em casa. Ainda mais num trabalho, trabalhando a noite toda no hotel, onde tem muito assédio. Hotel é lugar que tem mais assédio, irmão. Está cheio de homem viajando ali, tudo sozinho naqueles quartos. Eu vou botar minha mulher a noite toda trabalhar lá? O marido não ama a esposa. Porque o marido que ama a esposa protege a esposa. Protege a esposa. Quando o marido não protege a esposa, ele pode perder a esposa. Então, queridos, maridos, amem as mulheres que Deus deu para vocês. Mas amem da forma como Cristo amou a igreja, com respeito. Já viram como Jesus ama a igreja? Ele morreu pela igreja. Mas ele não força a igreja, ele não explora a igreja, ele não escraviza a igreja, ele não tira o livre-arbítrio dos membros da igreja, ele respeita, ele aconselha, ele demonstra amor, mas ele respeita o livre-arbítrio e a personalidade de cada um. É assim como você deve amar a sua esposa, respeitando-a. Pedindo, não dando ordem, mas pedindo. A mulher deve submissão e o marido deve amor. Não há dificuldade em uma mulher ser submissa ao marido que a ama. Não é difícil. É gostoso. Eu não vejo dificuldade nenhuma entre a Leila e eu. Ela não faz nada para me desrespeitar. E eu procuro corresponder com amor, com cuidado. Ela só diz assim: Samuel, a gasolina está acabando no carro. Quer dizer que é para eu ir no posto colocar gasolina. Ela passou em frente ao posto, não é? Ela passou em frente ao posto, a luzinha já estava amarela, não é? E chega em casa e diz: a gasolina está acabando. Interessante, né? Ela falou: não, eu não gosto de fazer isso. Não, tudo bem, eu faço, não tem problema. Faltou aqui alguma coisa, faltou aqui, tudo bem, eu vou buscar. Queridos, poupar a esposa, para tê-la por mais tempo. Tem gente que diz para a Leila: você parece que tem 50 anos, não é? Ela é da minha idade, irmãos. Ela é da minha idade. Mas eu fico feliz, porque eu digo assim, não, ela é bem amada, né? Por isso que ela está bem, né? Porque ela está bem. Então, queridos, Deus planejou o casamento para ser uma coisa linda. Tem sido na minha vida uma coisa linda. E pode ser na sua, com certeza, com Jesus no trono. Com Jesus no trono.
Marido e esposa orando um pelo outro. Quando nós nos casamos, nos primeiros anos de ministério, um dia eu perguntei para a Leila, você ora por mim? Ela pensou, falou, você é pastor? Até eu esqueço de orar. Eu preciso muito de oração. Preciso muito de oração. Marido orando pela esposa e a esposa orando pelo marido. Não é cobrar, irmãos. Não fique cobrando da esposa, não fique cobrando do marido. Ore por ele, ore por ela. Cobrança é coisa ruim. Cobrança. A Leila foi criada num ambiente de carinho, de abraços. O pai dela, ela era capitão do exército, já aposentou com 40 anos, que participou da guerra, tudo mais, com 40 anos já estava aposentado. Então a vida toda da Leila foi com o pai em casa. Então é abraço, sentando no colo do pai, aquela família beijoqueira, carinhosa. E eu fui criado num ambiente onde meu pai e minha mãe, eu nunca os vi de mãos dadas. Porque foi assim que meu pai e minha mãe foram criados. E assim eles viviam. Nada de pegar na mão um do outro, abraço e beijo, nem falar. Eu fui criado nesse ambiente. Então, quando comecei a namorar a Leila, e quando nos casamos, eu era um oposto. Era água e, não é? Água e vinho. Totalmente oposto. Eu, para dar um abraço, um beijinho, eu tinha que me planejar. Eu tinha que me programar. E ela não. Ela, sem programar, quando ela percebe, ela já deu 10 beijinhos. Então, no começo, ela começou a cobrar. Eu digo, não cobre. Ore por mim. Esposas, não cobrem. Orem. Ah, ela dizia, vem você, Samuel, falando, ore, ore. Lógico. Adianta cobrar? Não. Mas adianta orar? Lógico. Adianta orar, sim. Adianta orar. Eu tinha 13 igrejas, irmãos. 13. Então eu vivia longe, eu vivia fora. E ela cobrava. Eu disse, não cobre, ore. Então, é Deus que ajuda o marido a chegar mais cedo em casa. É Deus que ajuda o marido a ser mais amoroso. Oração. Porque a falha do marido é expressar o amor. E Deus vai ajudá-lo a saber expressar o amor. E é Deus que vai ajudar a esposa a ser mais submissa. Eu quero ler também aqui o verso 33. Verso 33, do Efésios capítulo 5. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. Como é que deve o marido amar a esposa? Em público? Você não precisa ficar agarrando e beijando em público. Não. Quando eu vejo isso em público, eu falei, está faltando fazer em casa, né? Faltando fazer em casa, então está fazendo na frente de todo mundo para mostrar. Não, não precisa ser em público. Em particular. Tá? Aqui diz assim também vós, cada um ame em particular a sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Como Abraão e Sara, Sara o chamava de meu Senhor. O respeito que ela tinha. Eu me lembro uma vez quando eu estava no... Quando fui ordenado, porque antes de ser ordenado eu não fazia casamentos, mas logo que eu fui ordenado, aí começaram os casamentos. E eu ainda não tinha aprendido a ser carinhoso, não é? Tinha aquela dificuldade. E eu fiz um casamento, e então voltando do casamento para casa, a Leila fez uma pergunta que me esmagou, não é? Na volta para casa ela perguntou, e daí, Samuel? Você vai fazer tudo aquilo que você falou lá no sermão? Estava lindo o sermão. Eu não fazia nada daquilo, irmãos. Negócio de beijinho, abraço. Eu fui criado de uma forma fria, não é? Meus pais, honestos e cristãos, mas não eram de falar, muito quietos.
Meu pai é quieto, minha mãe é quieta, não tem palavra dentro de casa. Eu fui criado assim num ambiente bem quieto também. E aí eu pensei assim, irmãos, eu disse para ela, eu não vou fazer mais casamento. Vocês já ouviram aquela história do reação contrária, quando você espera que a reação seja uma e a reação é outra? Porque ela falou assim, e daí, você vai fazer tudo aquilo que você falou lá no sermão? Qual seria a reação positiva? Com a ajuda de Deus, vou lutar para fazer. Qual seria a reação contrária? Não faço mais casamento. Eu não faço casamento. Estou me sentindo um hipócrita. Mas tem como um pastor ficar sem fazer casamento? Não tem, irmãos. Porque os irmãos vêm e pedem. Igual aquele bêbado, não é? Que o conferencista estava mostrando os males do álcool. O álcool, ele é terrível. E vou mostrar para vocês os males do álcool, disse o conferencista. Me traga um copo de álcool aqui. Trouxeram um copo de álcool. Me traga um ovo agora. Aí quebrou o ovo dentro do copo de álcool. E aí o álcool começou a cozinhar o ovo. E o bêbado sentado bem no primeiro banco, assim, ó, com o olho arregalado. E aí o conferencista disse, estão vendo? O álcool cozinhou o ovo. E o bêbado, não como mais ovo. Foi exatamente o que eu fiz quando a Leila falou. Você vai fazer aquilo que você falou lá no casamento? O que eu disse? Não faço mais casamento. Que vergonha, irmão. Eu tive que continuar fazendo casamento e criar vergonha e ser carinhoso, expressar amor, expressar apreço. Não custa nada lembrar as datas de casamento, lembrar a data de aniversário, lembrar a data, um beijinho quando sai de casa, um beijinho quando chega, um abraço, irmãos. Isso é indispensável para manter um casamento vivo, feliz. As primeiras atenções. Mas foi com oração. Porque quem não foi criado num lar carinhoso, aprender a ser carinhoso depois mais idade, não é fácil. Tem que ser com oração. Mas o mesmo Jesus que esteve comigo e com a Leila durante 6 anos de namoro, e nos manteve puros nesses 6 anos, esse mesmo Jesus continuou conosco depois, e continua conosco até hoje. É Jesus que criou o casamento, e é Jesus que salva o casamento. Só Jesus. Esta é a receita que eu deixo para vocês. Esse não seria o sermão de hoje. Seria outro sermão. Mas, com a homenagem que vocês fizeram, falei, deixa eu falar sobre o que Deus fez de maravilha para nós, que é casamento. Uma esposa, um marido, um lar com filhos, coisa linda. E agora que vieram as netinhas, irmãos, coisa linda. Coisa linda. Você poder abraçar essas netinhas, ver o sorriso delas. Há 2 dias atrás, a minha menor, a netinha pequenininha, entrou no meu escritório, eu estava lá sentado, estudando, ela ficou olhando para mim, passou assim e falou, vovô bonitão. Vovô bonitão. Queridos, isso aí enche o coração de qualquer vovô, né? Vovô bonitão. Esses dias a Leila deu uma bronca nela, repreendeu-a, e ela saiu de cabeça baixa, dizendo, brabinha, hein? Ela falou para a avó, brabinha, hein? É uma bênção, irmãos. É uma bênção. A gente tem os filhos e agora tem os filhos dos filhos. Que presente de Deus. Que alegria. E um presente maior ainda que Deus trouxe para morar junto com a gente, perto da gente. Tudo isso é bênção, irmãos. A gente não pediu, não exigiu, mas Deus faz as coisas para agradar vocês. Porque Deus ama vocês. Coloque Jesus no seu lar, no seu casamento. E os que são namorados, coloque Jesus no
namoro. Porque tudo que você planta no período do namoro, você vai colher depois. Tá? Agora mesmo ali, o Cláudio perguntou para mim, quantos anos de casamento? 40 anos, né? E quantos anos tem o Anderson mesmo? Vocês já pensaram se eu dissesse para ele, o Anderson tem 40, né? Então, irmãos, coloquem Jesus já no namoro, plantando ali o respeito, a pureza, a castidade e se preparando para o casamento, para ser abençoado por Deus esse casamento. Agora é a época da juventude de você semear, depois vem a época de colher as bênçãos. Deus nos deu a alegria de ter a filha fiel na igreja, o filho fiel na igreja, quando muitos têm filhos fora da igreja, pastores têm filhos fora da igreja, mas eu louvo a Deus que Ele nos deu esse presente, é um presente de Deus. Todos eles compromissados com Jesus e fiéis. Louvado seja Deus por isso. Que Deus abençoe vocês. Amém? Amém.